Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, feriado de 7 de setembro e mais uma edição de Veja acaba de sair do forno. Quem vai me ajudar a apresentar os destaques dessa edição é o colunista Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Que semana, hein? Que semana aí. Seria exagero se eu utilizasse feriado. o adjetivo insano do Nem ponto um de pouco. vista do noticiário para essa Nem um semana? pouco, é a palavra. Impressionante. Vamos lá, então, vamos fazer logo de cara um resumo, e o resumo está aí, na capa de Veja que você confere na sua tela. 3 reportagens. A primeira, enfim, cai o silêncio petista. O ex-ministro Palocci torna-se o primeiro membro do PT a abrir a boca e presta um depoimento devastador para Lula. Daqui a pouco Augusto Nunes vai falar sobre isso. Conteúdo exclusivo, os segredos da JBS, mensagens de WhatsApp obtidas por Veja, sugerem que a empresa negociava sentenças nos tribunais. Por fim, mais material exclusivo, a delação de Funaro. O doleiro conta que Temer sempre soube das roubalheiras do PMDB e recebeu 2 repasses de propina. Augusto, vamos começar, então, aí vamos seguir a ordem apresentada na capa. Vamos falar do depoimento do ex-ministro Antônio Palocci. 42 meses depois, um petista resolveu falar, resolveu abrir a boca, como diz a capa de Veja. Palocci afirmou que o ex-presidente Lula teria, abre aspas, um pacto de sangue com a Odebrecht, que envolveria o repasse de 300 milhões de reais. Bom, mais a você já reforma comentou do no sítio seu... em Ibiúna. Pois é, mais presentes, Mais né? Mais a reforma do sítio, mais o terreno do Instituto. Você já comentou no seu blog, você já comentou em vídeo no site de Veja, mas eu queria que você fizesse ali uma análise, Augusto, por quê? A figura do Palocci também é uma figura interessante, né? Ele é considerado um petista acima da média, bom no trato, bem preparado, bem relacionado, que poderia ter sido, por que não, até um sucessor do Lula, caso não tivesse sucumbido aos desejos de corrupção, às negociatas, não tivesse perdido o cargo mais de uma vez. Então eu queria que você fizesse uma análise dessa figura do Palocci e, ao mesmo tempo, Augusto, embrenhasse ali, entrasse na seguinte seara. Parece que essa é a delação mais temida pela defesa do Lula. Sem nenhuma dúvida. Pelo seguinte, o Lula, e há um vídeo que mostra o que o Lula disse, o Lula apresentava o Palocci como o maior ministro da Fazenda que o Brasil já teve, um grande companheiro e que, se eventualmente fizesse uma delação, poderia prejudicar muita gente, diz o Lula, menos ele. Ele tinha certeza de que o Palocci não diria nada. O Palocci foi também chefe da Casa Civil da presidente Dilma e acabou afastado porque descobriram coisas que ele fez quando ele viveu de consultorias, né, entre a saída dele do governo Lula e a eleição dele para deputado. Agora, então era um cara que sabe tudo e cuidava do dinheiro, como vários colaboradores aí, ou delatores disseram, ele cuidava do dinheiro do Lula, da Dilma ali, na Odebrecht e em outros lugares. O que me impressiona mais, Silvio, é que não é a delação ainda. O Palocci negocia a delação, foi só um aperitivo. Durante um depoimento, que ele poderia perfeitamente contornar, durante o qual ele poderia contornar assuntos mais perigosos, ele foi direto na testa do Lula e ele claramente escolheu as palavras que usaria. Pacto de sangue é aquilo que se vê no cinema em qualquer filme da máfia. O sujeito entra lá, faz o corte, tá? Aquilo é pacto que não pode mais ser rompido. Quem rompe fica ameaçado de morte, inclusive. Então, assim, são irmãos. Não vou... Tanto que o Emílio Odebrecht não falou o que o Palocci contou. Ele não tocou nesse assunto ainda. Vai ter que explicar de novo. Então, como vem coisas mais fortes por aí, eu não tenho dúvida de que é o golpe que anuncia o nocaute. O Lula não vai poder dizer que é mais um sujeito que, para fugir da cadeia, mentiu. Não dá. O Palocci é diferente. O Palocci seria isso que você disse,
o sucessor natural do Lula, se ele não tivesse feito aquela atrapalhada com o Caseiro, e mesmo depois disso, o Lula pensou no nome dele para ser candidato a governador de São Paulo. Muito bem Até lembrado. que ele veio, Muito até bem que lembrado. ele tropeçou nas consultorias. Ele seria o candidato a governador e o Lula acreditava que era o único, e é verdade, faz sentido, que tem trânsito com outros partidos. Que poderia desalojar o PSDB do governo de São Paulo justamente por ter um perfil Claro. um pouco diferente daquele É, perfil é tradicional tão do diferente, PT, né? Silvio, que ele, quando prefeito de Ribeirão, as pessoas esquecem isso e não registram. Ele fez a primeira privatização de uma empresa pública no Brasil, a Companhia Telefônica de Ribeirão. Foi a primeira a ser privatizada anos antes da privatização feita pelo Fernando Henrique. Então ele era contra a estatização excessiva, ele conversava bem com o Fernando Henrique, ele telefonou para o Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique ainda estava em Roma, depois de deixar a presidência, em Paris, ele ligou numa primeira viagem que ele fez com o Lula para dizer ao Fernando Henrique que ele agradecia a política econômica que ele tinha herdado. Era diferente. Augusto, você sabe o que simboliza isso que a gente está comentando sobre a preocupação da defesa do Lula com uma futura delação do Palocci? Que agora vem, né? Assistindo aos vídeos, que obviamente não são sigilosos, do depoimento do Palocci, você observa que um minuto antes dele iniciar a fala dele para o juiz Sérgio Moro, a defesa do Lula faz um questionamento, levanta uma questão. Gostaríamos de saber se o senhor Antônio Palocci fez uma delação, fez um acordo de delação e, aspas para os advogados, em que status essa negociação para a delação, caso ela não tivesse sido firmada, estaria. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Ele tornou a delação inevitável. A negociação está complicada, porque estava complicada, porque os procuradores queriam ter certeza de que ele diria tudo. Ao prestar esse depoimento e incluir essas revelações, ele fez com que o Brasil passasse a exigir que venha o resto. Ele tornou inevitável a delação que ainda vinha sendo negociada. E ao que parece, para a gente encerrar esse capítulo, né, essa que é só uma das tantas reportagens só uma. de fôlego da edição dessa semana, parece que o Palocci não seguirá o caminho de Vaccari, o caminho de José Dirceu, o caminho de José Genuíno, o caminho de André Vargas, entre outros, porque a lista pode ser grande, que é o caminho do silêncio em relação ao ex-chefe. Exatamente. O caso do Dirceu, por exemplo, você percebe que ele, com 70 anos, ele pensa assim, não vou preservar a minha biografia de herói do povo brasileiro, guerreiro do povo brasileiro, e ainda sonha com isso aí. O Palocci não, o Palocci é um cara relativamente jovem para o grupo, para os padrões do grupo, e ele optou pela liberdade. É isso aí. Pois bem. Vamos partir então para a segunda reportagem. O que a JBS não contou, você vai acompanhar aí na sua tela. Esse sim, um conteúdo estarrecedor, material assinado pelo editor Rodrigo Rangel e pelo repórter Daniel Pereira, da sucursal de Brasília. Mensagens de WhatsApp obtidas por Veja sugerem que a JBS negociava sentenças e uma testemunha acusa a empresa de tentar subornar juízes de tribunais superiores em Brasília. Augusto, esse material é impressionante, você leu, eu também agora aqui as páginas na minha mão, diz que é uma prévia da nossa edição. Leiam rapidinho, aí já vai chegar às bancas daqui a pouco. O material é comprometedor para pelo menos 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, Napoleão Maia e João Otávio Noronha, além de citar arestas com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Vamos aqui fazer uma breve introdução para passar a bola para você. O senhor Francisco de Assis e Silva, diretor jurídico da JBS, trocava mensagens de WhatsApp com uma advogada que trabalha para a empresa, a senhora Renata Jerusa Prado de Araújo. Nessa troca de mensagens... Renata, que é filha de uma... Exatamente, da Maria do Carmo Cardoso, Isso. Né? A mãe dela é desembargadora federal. Perfeito.
Nessa troca de mensagens, o que o Francisco e a doutora Renata traçam são estratégias para obter decisões favoráveis a empresas do grupo, inclusive com citações de dinheiro, 500 mil para uma liminar, depois para um recurso especial mais 1 milhão, Augusto. Esse material exclusivo de Veja joga o judiciário, cortes superiores, no olho do furacão da Lava Jato. Sem a menor dúvida. Quando eu ouvi aquela conversa, mesmo quando se transforma em conversa de bêbado, é muito revelador, entre o Joesley e o Ricardinho, como ele fala, eu pensei nisso aí. Eles começaram a entrar nessa seara da justiça via Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da Justiça, porque eles falam do que faziam com o braço direito do Rodrigo Janot, né, que depois passou a advogar no escritório que trabalhava para a JBS. Ali eu comecei a achar que viriam coisas graves envolvendo o judiciário. É o que Veja conseguiu. É impressionante essa reportagem, porque os diálogos são de uma naturalidade que eles usam para tratar de casos de corrupção gravíssimos, compra de sentença, e aparece ali a candura do nosso Francisco, que na conversa de bêbado do Joel ficou claro que além de tudo isso que ele faz, comprar sentença, negociar, ele ainda tem que manter relações sexuais com quem determina o juiz. Ele é o cara, se o Francisco não dormir com ela, eu vou completar o serviço. Pobre Francisco. Tudo tem de ser investigado, como falou a ministra Carmen Lúcia. Agora é a hora. Agora é a hora. O que a Veja revela torna inevitável uma devassa em todos os tribunais e, sobretudo, no Tribunal Superior de Justiça. Então, não tem como escapar dessa devassa, porque isso aí está escrito, é muito grave o cinismo que se alastrou também pelo Poder Judiciário. É uma coisa chocante, a gente ainda consegue se chocar com o que aparece na Veja, e a gente já não deveria se espantar com nada. Eu fiquei estarrecido, né? Como a Dilma diria num debate. Fiquei estarrecido e acho que isso, no fim das contas, é muito bom. Era o poder que faltava. É chocante, mas o trabalho de saneamento básico que está sendo feito pela Lava Jato não pode parar e vai passar por aí. Mesmo se não for diretamente ligado ao Petrolão, que outros juízes investiguem, outras forças-tarefas, mas isso não pode ficar assim, não. Verdade, Augusto. Então vamos partir para a terceira reportagem citada na capa. Abre aspas, Temer sempre soube, material assinado pelo repórter Robson Bonin, material exclusivo, de fato. Veja, revela os principais trechos da delação do doleiro do PMDB, que acusa o presidente de ter recebido 2 repasses da conta propina administrada por Eduardo Cunha. Falamos do doleiro Lúcio Funaro, uma espécie de, naquele jargão que que a Lava Jato nos apresentou, Augusto, operador, né? Operador. A gente, surgiu essa o Mensalão já tinha o seu operador, mas a Lava Jato fez com que a palavra operador se tornasse recorrente no nosso noticiário político-policial. É um ofício polícia e política que andam de mãos dadas no nosso Brasil. É uma profissão agora, né, Silvio? Isso só existe no Brasil, como despachante. Despachante só tem no Brasil. Esse operador financeiro, que é um nome bonito para ladrão, né, apareceu também no Brasil. Eu acho o seguinte, Silvio, se o Joesley não tivesse tido aquela conversa que ele próprio entregou para a Polícia Federal, que nós ouvimos agora, o Temer teria um problema sério. Ele foi salvo pelo Joesley. Aquela conversa garantiu a chegada do Temer ao final do mandato, eu acho. Esse material, que também não se pode perder, é de leitura obrigatória, porque revela ali os intestinos do governo, como funcionam, ela poderia provocar uma tremenda crise
porque ela se ligaria à delação, às denúncias do Joesley Batista. Como o Joesley já está no noticiário como bandido, e o Temer escapou por pouco. Ele vai estar bem agora, porque vão se concentrar naquela delação e tal. Esse Funaro demorou para falar, mas é impressionante o que ele tem a dizer, porque é verdade que o Temer sabia mesmo. Faltava alguém para dizer, olha, sabia e foi assim, assim, assim. É o que apareceu agora. Acho que ele prejudicou também o Eduardo Cunha, que disputava com ele uma delação amparada nas mesmas revelações. Eduardo Cunha ficou para trás, vai ter dificuldade para sair da cadeia. É verdade. Entre tanta coisa que ele falou, né? O cardápio é grande, Augusto, muito bem. E esse aqui é só um aperitivo É uma de edição, toda essa uma edição né? realmente singular, aí porque são 3 capas, na verdade. 3 capas, que são conjugadas e tratam essencialmente do mesmo assunto. Augusto, então, muito obrigado. A gente volta a se falar ao longo da semana, porque notícias certamente não vai faltar. Não. E vamos terminar, Augusto, colocando na tela a imagem da semana. Olha lá, acompanhe. 51 milhões de reais acomodados em malas, em caixas de papelão, encontrados num apartamento e que, segundo o dono do apartamento, teria sido alugado a pedido do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima. Augusto, essa imagem faz com que aquela mala que o Rocha Loures, assessor do Temer, aparece correndo em disparada, arrastando, vire uma necessaire. Necessaire, né? coisa Essas de malas pobre, são... coisa de pobre. O Brasil bateu mais um recorde, né, no campo da bandalheira, que é testemunhado por essa foto aqui. É a maior apreensão de dinheiro sujo da história em qualquer país. Nunca se achou tanto dinheiro no mesmo local, que é decorado com as impressões digitais do Gedel Vieira Lima, ex-ministro da Integração Nacional do governo Lula, ex-vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal do governo Dilma e ex-ministro-chefe de governo do presidente Michel Temer. Então isso mostra que estão realmente todos no mesmo barco que naufragou. Pois é. E que vai ter que explicar muita coisa, Augusto. Obrigado. Obrigado a você, Silvio. Prazer. E muito obrigado a você pela sua companhia. Quero convidar para acompanhar a nossa edição nas plataformas digitais e também, se você for nosso assinante, certamente já chegou na sua casa mais cedo, agora às sextas-feiras. Ótimo final de semana, a gente se vê na semana que vem. Até lá. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.